Gostos, áreas especiais, dinamômetro, teste a potência da sua moto, borrachão, manobras e show de wheeling. Espetáculos emocionantes com a equipe Arte Domínio de Curitiba, mostrando o que há de melhor em acrobacias de moto. Venha curtir 2 dias de pura adrenalina e diversão no segundo Moto Brothers. 16 e 17 de agosto, Centro de Eventos Ismael Esperafico, Toledo, Paraná. Venha conhecer o Brechó Sonho Meu, uma oportunidade única para você comprar peças de roupas seminovas a preços jamais vistos. Uma diversidade grande em confecção masculina, femininas e infantis. Brechó Sonho Meu, anexo a Sempre Bela Massoterapia, na rua 1º de Maio 266. Com a sua empresa, fazer seu nome brilhar. Venha pra Rádio Tropical, seu jingle vai arrasar. Posição da letra, melodia pra embalar. Seu negócio na cabeça do cliente vai ficar. A Rádio Tropical, sucesso é garantido. Seu jingle vai tocar, ser ouvido e bem-vindo. Com criatividade, o embalo animado. Venha fazer seu jingle, deixa o cliente cantando. Tropical FM. Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Horas 10 minutos, 3:10, vamos começando mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, porque você, amigo empresário, merece esse reconhecimento e também esse destaque. O nosso quadro Protagonistas, que é uma realização ACIQUAP, em parceria com a Rádio Tropical FM, e leva o apoio do Cicobi e do Sicredi. Desde já, queremos agradecer a Associação Comercial, em nome da nossa presidente, a Ivete Krieger, juntamente com todos os diretores que proporcionaram, né, essa ideia e essa visibilidade para os nossos queridos empresários. Hoje nós estamos recebendo aqui a Andréia Cractonelli, ela que é farmacêutica, é proprietária da LabClean e vai estar contando um pouquinho da história desse laboratório maravilhoso que está aqui em Quatro Pontes e que está trazendo saúde, né, para a nossa população, fora as outras situações aí que o laboratório proporciona, né, Andréia? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Diego, tudo bem? Aos ouvintes da Rádio Tropical. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, do LabClean também. Esse ano completando, então, 7 anos, ali, final do ano de existência. É muito importante para Quatro Pontes, para nós também. E é isso. 7 anos já? 7 anos. Olha só que passa rápido, né, Andréia? Em novembro estaremos fazendo 7 anos ali de LabClean. Passa rápido, sim. Passa rápido. A gente fala, nossa, parece que faz pouco tempo que a gente iniciou os trabalhos aqui e já temos uma boa trajetória, sim, e com certeza com muitos anos ainda. Que bacana. Vamos contar um pouquinho da sua história, então, para talvez tem pessoas que não te conheçam, né, que estejam assistindo ou que estejam ouvindo. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, né, de quem você é filha, irmãos, depois da sua trajetória rumo aí na faculdade, enfim, porque você é farmacêutica, né? Sim, sou farmacêutica, sou formada pela Unipar, sou filha, então, de Sônia e Pedrinho Tonelli. Morei a vida toda aqui em Quatro Pontes, me ausentei por alguns períodos, morei um tempo em Toledo, quando eu trabalhei num laboratório lá, e um período em Marechal, onde eu também trabalhei num laboratório. Mas, se não, sempre estudei no colégio aqui da cidade, fiz minha graduação em Toledo, então ia e voltava todos os dias. E a minha paixão pela profissão da área de farmácia, bioquímica, já aconteceu durante a graduação. Eu tive uma afinidade muito grande pela área de análises clínicas. E aí foi que, tanto a parte teórica como prática, sempre tive um bom desenvolvimento na área.
E aí, quando eu estava graduando ainda, surgiu a oportunidade, fiz muitos estágios também durante toda a graduação. Quem já graduou nessas áreas sabe que vai fazer muito estágio. E foi ali que eu já tive uma paixão grande nos estágios e eu iniciei meu primeiro emprego na área de análises clínicas, que foi no laboratório Unilab, ali próxima, né, nossa cidade vizinha, Marechal. Tá, deixa eu só pegar um gancho aqui. Como é que começou essa paixão? Porque assim, eu quero fazer agora a análise clínica, eu quero... Porque, vamos lá, eu sou comunicador, né? Claro, cada pessoa tem a sua afinidade, mas como que foi para você? Na verdade, quando eu escolhi o curso, a gente até fica, né, aquela fase ali, 17 anos, vou fazer um curso e tal. A área da pesquisa sempre mexeu comigo. Eu brinco até que quando a gente assistia aqueles Globos Repórter lá, o Globo Repórter lá da Globo, nas sextas-feiras à noite, eu gostava muito. Então, quando ia para uma área de pesquisa e tal, sempre gostei muito. Mas na graduação, eu já me identifiquei muito com análises clínicas. Então, as partes das coletas de sangue, né? Foi sempre coisas que eu me saía muito bem. Hematologia também é uma matéria muito difícil para muitas pessoas. Eu também me identifiquei muito bem na área. Então, assim, as minhas notas melhores durante a graduação foi na área de análises clínicas, realmente. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar na área, tanto que o primeiro emprego veio porque eu me destaquei no estágio, realmente. E aí, essa oportunidade de primeiro emprego, e eu estava realizada, porque eu estava graduando ainda e eu já estaria atuando na área em que eu tanto desejei durante o período da graduação. Gostava. Isso, eu gostei muito, sempre gostei muito. E aí, foi aí que tudo começou. E aí, eu trabalhei 2 anos num laboratório Unilab em Marechal. E aí, eu fui trabalhar num laboratório em Toledo. E aí, né, devido às circunstâncias do destino, eu me afastei por um período ali da área de análises clínicas. Eu atuei 4 anos numa farmácia comercial em Marechal. Foi aí, então, que surgiu a oportunidade da gente abrir o laboratório em 4 Pontes. No caso, abrir não, a gente fez a aquisição do antigo laboratório Bianchetti, que era de propriedade da Neide Bianchetti. E aí eu já estava um período longe dessa área, totalmente diferente já. Eu já firmei residência em Marechal, estava casada. Aí eu falei, será que agora eu vou voltar para análises clínicas, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas que por um período eu estive afastada. E foi aí que surgiu a oportunidade de, sim, né, começar com o laboratório aqui. E aí eu e a minha irmã, então, quando surgiu a oportunidade, porque eu havia procurado a Neide, né, para fazer a aquisição do laboratório há uns 5 anos antes. Aí ela falou que ela não tinha interesse na venda e tal, como a cidade de 4 Pontes era de um pequeno porte e tal, vendo questão de população para comportar, por exemplo, mais laboratórios. Eu via que não tinha porte para isso. Então, eu decidi não abrir laboratório naquela época. Quando ela veio me procurar, que ela então teve o interesse de fazer a venda, eu falei, a oportunidade chegou, mas aí eu já estava em outro momento. Foi então que a minha irmã, que hoje atualmente ela é minha sócia proprietária comigo, né, a Tatiana Tonelli, e aí falou, não, vamos lá, eu vou com você, a gente vai assumir o laboratório. E aí minha família, meu pai, minha mãe principalmente, meu esposo, não, com certeza a gente vai. Você sempre sonhou isso, sempre gostou dessa área, capaz que não vai pegar agora. E aí, como era uma área desafiadora, o empreender, né? Eu sempre tinha sido funcionária. Então, a parte do empreender, de ser dono de um próprio negócio, tudo isso era totalmente diferente, mas sabendo que era uma área que eu sempre gostei. Então, vamos lá. E aí estamos aí hoje. E como que foi essa transição, Andréia, para você de funcionária para empreendedora, de funcionária para patroa, de funcionária para dona de empresa, junto com a sua irmã? Eu falo que temos muito a melhorar ainda. Eu brinco tanto eu como a minha irmã, porque a gente tá muito naquela rotina assim do dia a dia, muito trabalho, então eu até falo, eu brinco que eu tenho que fazer ainda cursos nessa área do empreender e tal, porque não deixa de ser, a gente tá ali atuante todo dia, mas não deixa de ser um empreendedorismo, né? Mas foi muito bom, foi tranquilo, a gente viu que as pessoas, elas tiveram essa resposta muito boa ao nosso trabalho.
de vir ao nosso estabelecimento, de reconhecer, né, a nossa empresa, dar essa credibilidade. Então, isso foi uma coisa que fluiu muito natural, assim, a gente não teve dificuldade em relação a isso. A Tati cuida mais dessa parte administrativa, então do laboratório, parte de recepção administrativa, e eu fico mais com a parte técnica, então, que é do laboratório. Que bacana. Eu sempre fiz aqui, Andréia, que aonde tem movimento é porque o produto é bom. E lá na LabClean, vira e mexe, a gente vê fila, né? Isso quer dizer o quê? Que o produto é bom, né? Isso. O que acontece? A gente precisou dessa... foi algo que deixou a gente com insegurança no início, de saber, nossa, mas como será a aceitação das pessoas, né? Entre a gente estar aqui no laboratório. Então, fica aquela dúvida, nossa, as pessoas vão prestigiar, né, quem tem convênios e tal. A gente sabia que tinha pessoas que iam para outras cidades fazer os exames e tal, mas eu falei, não, a gente vai oferecer um produto de qualidade, que são exames com eficácia, com qualidade, e vai dar certo. E a gente teve esse retorno, tanto da parte dos pacientes, de falar, olha... Muito bom, até meu médico falou que tá tudo certo, eu posso vir aqui no laboratório. Isso foi uma coisa que a gente sempre prezou, de dar um resultado de exame com qualidade para o nosso paciente. Então, assim, é algo que sempre a gente prezou. E aí ficou aquela coisa, assim, de até retornos de parte médica também. Que legal. O doutor Eduardo, que um dia eu fui fazer uma consulta de rotina com ele, ele falou, ai, que bacana, é você que tem um laboratório lá em Quatro Pontos. Eu até falei, sim, nossa, não, muito bom, vocês vão crescer muito lá e tem potencial e estava precisando, então isso foi muito importante pra gente, sabe? Esse feedback é importantíssimo. Muito, né? Muito importante e assim fluiu, sempre muito bem. A gente tem uma rotina grande de pacientes dia, porque assim, são pacientes que têm plano de saúde, a gente recebe pacientes de Novo Sarandi, Dois Irmãos, alguns pacientes de Vila Nova que se deslocam até o nosso laboratório. A gente atende, então, planos de saúde, Unimed, Sempre Vida e o Siscopar e particular, né? Siscopar, que é o consórcio aqui entre os municípios, faz o atendimento do município, né? E da clientela, porque a gente fala pessoas que fazem exames de rotina, claro, com algum problema de saúde e tal, que também fazem rotina, pacientes que fazem acompanhamento quimioterápico, então precisam fazer exames de rotina, é algo que rotineiramente, a cada tantos dias, precisam fazer. As gestantes, então, elas também precisam fazer com mais frequência exames. E por aí vai, exames de bebê, enfim. Ontem mesmo a gente fez uma coleta de um bebê de 6 dias de vida. Capaz, como que foi isso? Então, hoje, na nossa realidade, eu faço menos. Mas no tempo em que eu trabalhei em laboratório, que atendia hospital, era muito comum. Então, a gente chegou a fazer exames, tipo, em bebê, com 2 horas de vida. É mesmo? Porque daí, assim, já se deu alguma intercorrência, alguma coisa... Aí, então, a gente... vem o doutor lá, vem o doutor lá, faz uma solicitação, a gente precisa de exames desse bebê. Então, já faz a coleta ali. É desafiador, sim, porque, né, você pensa ali, um adulto, né? Um adulto com uma veia de um calibre, né? E aí você pega um bebê com, né, às vezes 2, 3 quilos aí, então é um acesso... bem sensível e tal. É uma baita responsabilidade, né? Muito grande. E era essa pergunta que eu ia te fazer, Andréia. Qual, assim, o maior desafio que a tua profissão já lhe proporcionou? Que você falou, puxa vida, eu vou ter que enfrentar isso aqui. Você lembra de alguma coisa assim? Sim, teve uma que me marcou muito, isso até eu tive uma participação no encontro de egressos lá da minha universidade, que eu participei, e eu até levei isso naquele momento, que marcou para minha vida toda, que foi num caso mesmo de recém-nascido, no tempo que eu atendia ali no Hospital Rondon. A gente teve um caso de nascimentos de gêmeos e teve um óbito súbito, assim, né, sem explicação ali e tal. Algo que pegou de forma muito surpresa, ele estava com poucas horas de vida e o bebê veio a óbito. E você presenciou isso?
Não, na verdade a gente foi chamado para fazer os exames então do segundo bebê, porque o que aconteceu? Como aquilo foi, né, um choque ali para o doutor, para a família e tal, o que aconteceu com esse bebê e tal. Aí, não, vamos investigar. Então ele chamou a gente que era da parte do plantão ali para fazer exames naquele bebê. E aí o doutor pediu um monte de exames de um recém-nascido, com uma certa prematuridade, né, eram gêmeos, e com um baixo peso. E aí a gente precisou fazer muitos exames e exames de processos de coagulação. Então são exames extremamente sensíveis, você não pode ter uma coleta demorada, você precisa um volume bom de sangue. Então, nossa, eu lembro que aquilo lá foi terrível. Porque a gente furou aquela criança, assim, horrores. Eu e a minha companheira de trabalho naquele dia. E aí a gente ligava pro doutor e falava, doutor, a gente não consegue uma coleta boa de um bebê tão pequeno, porque esses exames, eles têm uma sensibilidade muito grande pro teste. Se você demorar, se você deixar a amostra coagular, ela sofre interferências, então interferem no resultado do exame. Ele olhou um dia pra gente assim, porque daí ele veio lá no laboratório. Ele olhou pra gente assim e falou, não interessa, eu quero o resultado pronto. Então são momentos em que você, né, frente a uma profissão e tal, não interessa, é você e você tem que fazer e tal. Então assim, esse foi um que me marcou muito, porque assim, né, teve ali, né, a questão de perder uma vida e tal. Enfim, esse bebê foi até pro centro cirúrgico e tal, porque precisou de uma punção arterial para conseguir fazer uma coleta razoável. Por fim, devido à questão ali e o risco, ele foi encaminhado para uma ANEL em Cascavel. De lá, depois até não soube mais o que aconteceu. Mas, assim, são momentos em que a profissão da gente exige de você, principalmente essas questões da área da saúde, né? Vai ter um momento em que você vai passar por alguma situação. Ou então o paciente da UTI, que ele teve uma parada na nossa frente, assim. Olha só. Aí, hoje não é tanto, a gente pega, claro, tem casos também. A gente teve esses dias um episódio de uma criança em que a gente teve que fazer um diagnóstico de leucemia, infelizmente, né? Então, assim, essas coisas, esses momentos desafiam muito a nossa profissão. De você ter uma responsabilidade muito grande, de você laudar algo que pode influenciar para a vida dessa pessoa. O quanto isso é importante, porque se a gente pegar uma paciente, né, que está com uma leucemia, é muito importante o que eu vou descrever lá, o que eu estou visualizando lá. O doutor precisa saber. E de forma segura. Eu tenho que saber o que eu estou colocando ali. Não é... Eu acho que não existe achismo nessa hora, Você tem que ter muito cuidado. Então, isso é algo que exige muito da nossa profissão. Mas sempre gostei muito dessa área. Escutando você falar, dá para ver que precisa ter muita responsabilidade, né? E aqui não tem como não lembrar desses casos que aconteceram de alguns aventureiros. Aqui não foi laboratórios clínicos, né? Mas, enfim, procedimentos estéticos, enfim, existe muito aventureiro no mercado, né, André? Como é que a pessoa que está nos ouvindo e nos vendo faz para reconhecer quando um profissional, de repente, é aventureiro? Eu quero dizer assim, não, eu prezo por qualidade no meu atendimento, na minha saúde. Como é que eu faço para identificar isso? O que a gente vê hoje, né, fugindo um pouco dessa questão da minha área, mas um pouquinho, vamos partir um pouco para o lado estético, vamos dizer. Você tem que ter um cuidado muito grande, tipo, é algo que está crescendo muito. A gente vê muito profissional que, por exemplo, faz um curso ou até um EAD e tal, não desmerecendo, mas você tem que ter muito cuidado o que você está fazendo. Como você falou antes, você fez vários estágios, né, na prática. Muito. A minha graduação foi presencial. A gente fez, para você ter uma ideia, em 5 anos de graduação, em 4 anos eu fiz estágio. Nossa. 4 anos, e não era tipo estágio de uma semana. Teve estágios que eu cheguei a fazer de mais de 2 meses, um estágio, 1 mês e meio, e em diferentes áreas. Porque a minha graduação, a gente sai como generalista, então você pode atuar em indústria, parte ali também estética, e a área de análises clínicas, a farmácia em si. Então você sai com muitas habilitações. Então a gente fez muito estágio.
Então, hoje em dia, com processos invasivos, né? Você tem que ter muito cuidado, você tem que ter certeza, esse profissional que você está indo, ele é habilitado para tal função? Ele tem realmente o curso? Ele tem habilitação para estar fazendo esses procedimentos? A gente fala assim, um risco muito grande. Processos invasivos, aplicação de substâncias, então tem que ter muito cuidado. E às vezes a questão do preço, né? Porque o barato pode se tornar caro. Tome cuidado se for aquele negócio. Se está muito barato, olha, desconfie. Com certeza. Na área de análises clínicas, eu digo que isso é mais difícil. A gente vê essa parte dessa banalização ou desse aumento muito expressivo mais nessa área estética que eu vejo. Então, assim, e trabalha essa parte dos invasivos, então é mais sério, sabe? A parte de análises clínicas é a coleta ali, é algo mais tranquilo, é uma punção venosa, então não tem tanto uma restrição e tal, um cuidado. Claro, a parte de a pessoa que está ali, que está analisando, que está fazendo o exame, laudando, isso tudo é muito importante. Mas é uma área em que dificilmente vai ter pessoas não habilitadas para tal função, porque a gente tem toda uma fiscalização, parte de fiscalização do próprio estabelecimento que vem, no meu caso, vem a regional, que faz a fiscalização anual, então a gente precisa das liberações sanitárias para estar atuando, e a parte do conselho também. Eu, farmacêutica, sou inscrita num conselho de farmácia, então eu preciso estar lá regulamentada certinho, com os meus registros também em dia. Então, a gente é fiscalizada tanto pelo órgão ali de farmácia, como da parte do estabelecimento também, que são daí os órgãos sanitários, que fazem essa fiscalização. Aí as dicas, então, da nossa querida farmacêutica Andréia. Olha, tá chegando recadinhos aqui pra ti, Andréia. Dona Zaira Antel, parabéns, Andréia, sucesso sempre. A Karen Kuhn, sucesso, Andréia. Uma super profissional e uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Também a Graciele Gibert, parabéns, Andréia. Andréia, eu ia te pedir o seguinte, qual que é a realidade, não sei se você pode falar, se isso é permitido, do município de Quatro Pontes, né, em termos de análises clínicas. Por exemplo, houve um surto de dengue, né, um tempo atrás. Eu lembro porque eu peguei e fui lá e a galera chegava e tal, a gente perguntava, dengue, é dengue, não, mas vamos fazer o teste aqui e tudo mais. Como que tá hoje, Andréia? Eu citei como exemplo, né? Hoje como é que tá? Existe algum surto, uma epidemia, alguma coisa que esteja tratando que precisa de análise ou não? No momento agora não estamos vivendo nenhuma epidemia. Melhoramos os casos ali, a gente teve o último positivo ali agora, tá fazendo a 3ª semana. Imagina, a gente ainda está vivendo o inverno e tivemos casos positivos. 3 semanas ainda. atrás? Ainda tivemos uma positiva. Tá aí então, hein? Tá aí. Então, a gente viveu esse ano, em 7 anos de laboratório, algo assim, que ficou para a história. Eu digo não só por mim, eu acredito que em várias outras cidades, até estados, tá? Porque isso foi, até países, a gente pode dizer, que isso foi algo que não afetou só nós aqui, mas foi algo que chegou a pegar níveis mundiais ali. Porque a gente viveu uma epidemia totalmente fora de controle, de números. E, assim, pacientes muito graves, sim. Eu digo que a gente fecha aqui com um saldo, assim, positivo até. Claro, a gente teve umas histórias mais tristes, pacientes mais graves ali. Mas a gente vê que, assim, a gente conseguiu atender esses pacientes. A gente teve pacientes que tiveram que fazer uma rotina muito intensa de exames, que, né, o teu caso mesmo você percebeu, pacientes que fizeram plaquetas muito reduzidas, leucócitos, demoraram dias até melhorar, levaram dias até ter uma melhora do quadro. Então, foi um período ali bem conturbado do laboratório, mas graças a Deus a gente vai passar e vamos torcer para que melhore o próximo verão, não seja tão séria a situação. Grave, né? Não, e é até interessante, viu, André? Porque, querendo ou não, você vê, foi algo de ruim que aconteceu, mas no meu caso, eu tive um baita de um aprendizado, esse lance das plaquetas. Nem sabia que existia essas bichinhas dentro de nós e como elas têm uma função importante, né? Muito importante. Então, assim, o que a dengue ela vai fazer? Ela é uma doença que ela tem uma resposta muito agressiva no nosso organismo, porque
ela afeta o sistema hepático do paciente, ela afeta essa questão das plaquetas. Então, assim, o paciente vai fazer redução de plaquetas, redução de leucócitos, vai fazer ali uma resposta infecciosa também, apresenta ali as células que a gente fala de bastonetes, que fazem um desvio à esquerda ali. E alguns pacientes podem ter problemas renais também, ela afeta a função renal. E, é claro, acompanhado de muitos sintomas. E as plaquetas, elas são responsáveis em fazer a coagulação do nosso sangue. Por isso que a gente fala, quadros hemorrágicos. Sim, porque o que acontece? Reduz muitos níveis de plaquetas e o paciente pode entrar em quadros hemorrágicos. Principalmente até se fazer associação de medicamentos que não são indicados nesse período da dengue, tá? O paciente pode sim entrar em quadros hemorrágicos e é gravíssimo. Então, assim, precisa acompanhar. A gente teve vários pacientes que, infelizmente, a gente teve que pegar o telefone e falar, venha aqui, pega o seu exame e pode procurar atendimento. Alguns até que a gente, assim, falou, olha, já leva uma roupinha pronta, porque, infelizmente, eram pacientes que necessitavam de um internamento para fazer um acompanhamento mais de perto desse quadro, porque, sim, ele pode se tornar muito grave. Então, não é brincadeira mesmo, gente. A dengue foi ali um período muito conturbado, muitos pacientes que positivaram, tanto que a gente até fala, as filas do laboratório estavam terríveis, mas assim, foi uma fase para todos da área da saúde muito conturbada, né? Ficamos até tarde da noite trabalhando, mas era uma necessidade, esses pacientes precisavam desses exames para acompanhar esses quadros, né? Vai ter aqueles pacientes que vão ter um quadro mais leve e outros mais grave. E, né, você é uma pessoa ativa, né, com saúde e pode fazer redução desses parâmetros? Sim. A gente não sabe como cada organismo vai se comportar frente ao agente, né, que foi o mosquitinho aí, danado. E olha só, Andréia, pra gente estamos chegando aqui na fase final, eu lembro que nós estávamos vivendo aquela questão dos exames que os motoristas deveriam de fazer, né? Como é que ficou essa questão? Isso é uma informação até boa pra gente repassar aqui para os motoristas, né? A gente sempre quer reforçar essa questão do toxicológico, que é um serviço que a gente oferece no laboratório. Sim, a partir das categorias C, D e E, continua sendo obrigatório o exame do toxicológico com validade dos últimos 2 anos e meio. Então, pessoas que não exercem a função. Mas eu tenho categoria, mas eu não dirijo caminhão, eu não necessito realizar esse exame. Sim, necessita. O fato de você ter a categoria já é obrigatório que você faça o toxicológico a cada 2 anos e meio. Então, fiquem atentos, tá? Eu não posso dizer com precisão se aquelas informações a respeito da multa automática, se existiu e tal, para pessoas que não fizeram. Então, eu não posso dar essa informação. Mas é melhor não arriscar, né? Só que a gente recomenda não arriscar, porque como é parte de legislação, a gente sabe que a partir do momento em que eles optarem, isso vai acontecer e, infelizmente, a multa vai acontecer. Então, cada 2 anos e meio, realizar o exame toxicológico. Se precisar renovar a habilitação, aí precisa um exame dos últimos 90 dias, tá? Mas se não, vale os 2 anos e meio entre um toxicológico e o outro. Legal. Andréia, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, deu perceber que você é uma profissional muito bem esclarecida, que tem uma bagagem, uma experiência, uma musculatura muito grande, né, em termos técnicos. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, muitas vezes, para a garotada, né? As pessoas mais jovens que muitas vezes veem aí uma graduação, uma especialização, um estágio como um monstro de 7 cabeças, ou até mesmo no emprego que exige um pouquinho mais, né? Eu acho que tudo acaba trazendo um resultado quando a gente se dedica, não é mesmo? Isso mesmo. O que eu posso dizer é que, assim, aproveitem essas oportunidades. Se você tem uma vontade de atuar numa área da saúde, principalmente, você vai ter que fazer muito estágio. Se insira o quanto antes na área, porque eu falo, a teoria, ela é uma coisa, a prática, ela é outra. E a nossa área, ela exige muita prática. Como você vai se tornar um coletor bom? Não é do dia para a noite. Praticando. É praticando. Infelizmente, a gente tem que falar, praticar? Infelizmente é praticar.
Eu brinco assim que a Lívia hoje que está conosco, né, a Íria tem muita bagagem também nessa parte de coleta e tal. Ela ficou muito boa, a Lívia, por exemplo, fazendo coleta ali conosco. Ela fez estágio também. Então no estágio não pôde tanto, mas eu falei, ali vai fazer, então a gente está ali, vai estar auxiliando, mas é necessário. Então assim, se dediquem muito. Surgiu oportunidades de estágio, entrem, vão com tudo. É você lidando com isso todo dia que você vai aprender. Eu posso dizer que na minha graduação os estágios foram importantíssimos para a profissional que eu sou hoje, porque foi ali que eu aprendi muito. Então é muito importante. É ali que você vai ver como que a teoria se encaixa na prática, né? E a gente precisa dessa prática. E assim, enfim, vai ter momentos de desafio, as coletas de bebê, enfim, mas é uma área que eu gosto muito. É uma área que eu brinco assim, faz meu coração bater mais forte, e quem tem vontade precisa estar disposto a, sim, se dedicar muito e gostar da área, né? A gente brinca assim, não é uma pessoa que vai ter medo de sangue que vai fazer um curso de enfermagem ou farmácia. E, infelizmente não, porque é a rotina que a gente lida ali todos os dias. Vai ter pessoas que não podem ver isso e tal, outras que sim. E é isso, cada um tem que se enquadrar se encontrar. Mas é uma área muito, muito bonita. Que muito legal. Boa. Andréia, outra coisa, juro que estamos chegando no final, aqui tá chegando mais um recadinho pra gente finalizar. Lab Clean, bom, vai estar completando 7 anos. E vamos fazer aqui uma ponte ao futuro, daqui a 7 anos. Como você enxerga que há 10 anos a Lab Clean? A gente vem com novidades ali já bem em breve, né? Estamos ali, mais alguns meses, estaremos inaugurando a nossa sede própria do Lab Clean com muito orgulho e satisfação. A gente vai estar oferecendo para os nossos pacientes um ambiente amplo e com, né, modernas instalações, um ambiente que a gente está preparando com muito carinho, com muito cuidado, que já vem há anos sendo projetado nas nossas mentes e nos envios de projetos, enfim, até serem aprovados. Então, assim, é expansão, a gente quer melhorar o nosso espaço, claro. Graças a Deus, a gente e aos nossos pacientes, a gente, meio logo quando iniciou os atendimentos, nós já nos tornamos em ambiente físico pequenos. E então a gente se adaptou a esse local, mas assim, em breve a gente vai estar abrindo um laboratório com um porte maior, com salas, com mais salas de coleta. Então a gente vai estar podendo oferecer um atendimento com mais qualidade para os nossos pacientes, clientes, né? E claro, né, a gente nunca sabe, enfim, mas se possível, né, talvez uma expansão e tal, isso é um projeto um pouco mais futuro, talvez. E é isso. E uns equipamentos novos estão chegando aí também. Hoje a gente está terceirizando grande parte dos nossos atendimentos, das nossas coletas, eu digo, né? Exames que a gente coleta, então, e manda para fora. Mas em breve a gente vai estar ali com um equipamento novo, moderno, então oferecendo exames de forma mais rápida também para os nossos pacientes. Então, tem uns projetos legais saindo meio logo aí. Coisa boa. Contem com a rádio aí pra gente estar divulgando isso, porque a comunidade de Quatro Pontes merece, viu, Andréia? Parabéns a você, obrigada, a tua irmã, enfim, todo o quadro de colaboradores, a tua família também, por acreditarem no município de Quatro Pontes, né? O que seria de Quatro Pontes se nós, quatro-pontenses, não investíssemos aqui, né? Não, a gente fica muito feliz, porque assim, até em relação a, né, a gente tá abrindo um novo laboratório, a gente vem algumas pessoas para nós e falam, que a gente fica muito feliz, que vai ter um laboratório, né, legal ali, vocês merecem, Quatro Pontes merece, e é isso mesmo. A gente vê isso, que assim, Quatro Pontes merece esse ambiente, a gente oferecer um local, né, melhor, mais amplo para os nossos pacientes, a saúde de Quatro Pontes merece, e é muito bom, e vai ser bacana, sim. Em breve estaremos aí chamando a rádio para as coberturas. Que legal, que legal. Muito bem, Andréia, sua mensagem final? Então, eu quero agradecer a oportunidade, tá, da Rádio Tropical juntamente com a Cicoap, para a gente estar aqui nesse quadro.
agradecer por, né, promover os profissionais e as empresas, isso é muito importante para nós também. E agradeço também a minha equipe, a Lívia, a Íria e a minha sócia Tatiana, que a nossa empresa só existe graças a elas que fazem um trabalho excepcional. A Lívia também, agora formada biomédica, então estamos com 2 bioquímicas no laboratório. Então, eu, farmacêutica bioquímica, e a Lívia, então, formada biomédica, inclusive ela está fazendo uma especialização na área, acrescentando muito, né, pro nosso quadro, pro nosso laboratório. E agradeço a todos. Que legal, muito bem, a gente que agradece, viu, André, por você ter trazido tantas informações preciosas e desejamos novamente muito sucesso na nova casa, com certeza 4 Pontos merece e desejamos novamente que vocês tenham aí muita prosperidade e perseverança no ofício de vocês. Antes de a gente finalizar, ó, a Beata Guerra, Obrigada. Parabéns, André e Tatiana, pelo atendimento e também pelo profissionalismo. Sucesso a vocês. A Daiane Zorzo Orso, parabéns, meninas, muito sucesso. Olha só que legal. E esse é o nosso quadro protagonistas. Gostaríamos de agradecer novamente a vinda aqui da nossa farmacêutica bioquímica, a Andréia Crack Tonelli, da LabClean, e agradecer também a Associação Comercial, que em parceria com o Cicobi, Sicredi e Rádio Tropical FM promovem esse bate-papo todas as terças às 15 horas aqui no quadro Protagonistas, porque vocês, amigos empresários, merecem esta visibilidade. Um abraço e até a nossa próxima edição. Obrigado, Andréia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. 3h44, breve intervalo, já estamos de volta. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de 4 Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com o fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa.